O bom momento do agronegócio já repercutiu em outros segmentos da economia aqui no estado. E os indicadores reforçam que o cenário deve se manter animador nos próximos meses. A balança comercial da região Centro-Oeste registrou superávit de 6,3 bilhões de dólares apenas no primeiro semestre desse ano, aumento de quase 55% na comparação com o mesmo período do ano passado. Relatório do Banco Central apontou o agronegócio como um dos principais responsáveis por esse crescimento. Em Mato Grosso do Sul, por exemplo, a safra 2012-2013 da soja deve chegar a 6 milhões de toneladas. A área plantada pode aumentar quase 15%. Para o presidente da FAMASUL, Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul, a explicação vem do cenário internacional. No caso dos grãos, o momento é extremamente propício, em função de uma conjuntura de mercado sequencial aqui na América do Sul, seca na Argentina, seca no sul do país e principalmente agora na safra americana com toda essa perda que se teve de soja e milho. O valor da saca de soja na última safra variava entre R$ 45 e R$ 50. Para o início do ano que vem, os produtores esperam receber R$ 55. O abate de bovinos também está em alta. Nos primeiros 5 meses deste ano, aumentou mais de 16%. Dos 20 produtos exportados pelo estado, 18 são do agronegócio. Ficam de fora apenas o minério de ferro e o minério de manganês. E esse bom desempenho, principalmente dos grãos, tem impacto direto sobre outros setores. Até maio, foram gerados 12 mil empregos formais. São vagas na indústria da transformação, no setor de serviços e na construção civil. No mesmo período, as vendas no varejo também cresceram. Mato Grosso do Sul aparece no topo da lista do Centro-Oeste com 9% de aumento. De acordo com este analista de mercado, são os reflexos do bom momento do agronegócio. Vamos projetar para o ano que vem uma produção de 6 milhões de toneladas de soja, que é prevista se o tempo correr normal aqui no Mato Grosso do Sul. Isso significará um volume de 2 bilhões e 400 milhões de dólares no mínimo na economia. Isso faz com que a economia do estado ande, o comércio, a indústria, ou seja, cria um mercado de consumo, porque esse dinheiro dá um start no processo econômico. É uma boa fase também para investimentos. No entanto, o produtor precisa ser cauteloso. Nunca deixar de lado o investimento em tecnologia, em conhecimento, nos cuidados com uma cultura bem feita. Às vezes aumenta-se a área, mas tem que aumentar com critério, com bom embasamento para não ter surpresas e pensar a atividade no longo prazo. E aumentar a produção de alimentos é um desafio para os pesquisadores também. Nesta semana, cerca de 800 pessoas devem participar de um congresso nacional aqui no estado para debater, entre outras coisas, o uso da biotecnologia no agronegócio, em especial no combate a pragas. Para se ter uma ideia hoje, segundo a Federação de Agricultura do estado, 95% da soja, por exemplo, que é um dos principais produtos produzidos aqui, 95% são transgênicas. E comigo aqui no estúdio está o engenheiro agrônomo e pesquisador sobre o assunto, Fernando Tadeu de Carvalho. Bom dia, Fernando. Bom dia, nossa sociedade científica agradece a oportunidade. Eu que agradeço a sua presença. Obrigado pela participação. Quando a gente fala em produção de alimentos, está se discutindo nesse congresso nacional aqui em Campo Grande, o uso de outras técnicas, tecnologia, a gente falou na reportagem, e a biotecnologia. A transgenia hoje é um grande aliado do agricultor ou isso vem mudando nos últimos anos? Sim, é uma opção que foi criada para o agricultor. A transgenia, na verdade, existe em outros segmentos da vida do homem, mas na agricultura parece que recebe um certo destaque. Existe na produção de vinhos, em vacinas já há muito tempo, no controle de pragas. Agora a transgenia está entrando também na produção de agricultura em regiões de clima seco. Isso vai ser muito importante para a agricultura nacional, para a agricultura mundial. Então, a transgenia, sim, é uma forma de melhorar a produção agrícola. Quando você fala de clima seco, aqui no Mato Grosso do Sul, esse ano, o milho safrinha, que a gente chama, teve uma produção recorde, e produtores colhendo mais de 100 sacas por hectare. E normalmente é comum perder um pouco por causa dos veranicos, por causa do clima seco. Hoje já é possível adaptar algumas plantas em laboratório para que elas tenham mais resistência a clima seco, por exemplo? A transgenia está entrando exatamente aí,
dando oportunidade para que essas situações de clima seco e regiões também de clima seco também possam produzir. Para você ter uma ideia, o milho safrinha ultrapassou nesse ano pela primeira vez a produção de milho safra. Então isso demandou anos de pesquisa, anos de difusão tecnológica, e isso é parte do que nós fazemos na nossa sociedade científica. Não é resultado do acaso. Não, absolutamente. Porque a gente conseguiu uma produção ali, hoje, aqui em Mato Grosso do Sul, por exemplo, quase ultrapassou 5 milhões de toneladas, né? Enfim. Agora, em relação a pragas, também se discute muito o avanço nesse sentido da biotecnologia? Sim, o controle de pragas, principalmente milho, que já vem sendo utilizado, e no controle de plantas daninhas, que tem uma certa polêmica, algumas pessoas destacam esse segmento com o uso do produto mais conhecido, que é o glifosato, apesar de que é importante a gente falar que é um produto que tem um perfil ecotoxicológico muito adequado, muito interessante. Outros produtos estão vindo aí. Esses outros produtos talvez não tenham o perfil ecotoxicológico tão adequado que tem o produto atual que está sendo utilizado. Esse dado da FamaSul, por exemplo, de 95% da soja aqui no estado é transgênica. Quase todos utilizam esse mesmo sistema de produção com o glifosato, que mata tudo menos a planta. Uhum. Hoje, depois de quase uma década aí de transgenia nos campos, certo, você percebeu algum efeito colateral, algum problema tão questionado no começo da transgenia? Na saúde humana, na saúde animal, nada foi comprovado até agora, absolutamente. Na questão da natureza, houve sim uma resposta. A natureza responde e a gente percebeu diferenças em plantas que ocorrem nas plantas transgênicas, entre as plantas transgênicas. Então é o caso de resistência. E é o que nós fazemos nesse congresso que realizamos a cada 2 anos. Estudar formas adequadas de combater essas resistências de plantas. Essa foi a principal diferença, a principal adaptação, a principal diferença que teve. Um ajuste da natureza percebida e notável. A gente, quando fala de produção de alimentos, é difícil pensar hoje a produção mundial de alimentos sem o uso dessas tecnologias? Sim. Na verdade, essa é uma opção a mais do agricultor. O agricultor tem outras opções, mas ele escolhe essa opção por ser a opção mais barata, e isso é importante para ele. E ser uma opção que lhe dá conforto e tranquilidade no controle, porque é uma opção muito adequada, muito eficiente. Isso ajuda na produção mundial. A gente deve lembrar que a demanda por alimentos aumenta cada vez mais. Então, a expectativa da FAO é que exista uma demanda maior de alimentos. Hoje, o ser humano ele sobrevive com 2.000 calorias por dia. A expectativa é de que as próximas gerações necessitem de 3.000 calorias. E nós precisamos aumentar a produção sem aumentar a área. Esse é o nosso grande desafio. Ok, eu conversei com o Fernando Tadeu de Carvalho, que participou aqui do Bom Dia MS e está aqui no estado para participar também de um congresso nacional sobre o uso de tecnologias para controle de pragas e para aumentar a produção de alimentos. Eu agradeço muito a presença do senhor aqui no Bom Dia MS. Nós que agradecemos. Bom dia.